Fala, Tricolor. 4 rodadas do Fluminense, nós temos aí 2 vitórias, um empate e uma derrota fora de casa e um empate fora de casa também, 2 vitórias em casa. O Fluminense enfrenta o Juventude e aí o Zubeldia teve alguns dias para treinar e nesses treinamentos e após esses 4 jogos, ele deve ter tido tempo suficiente para ele observar quem ele acha que vão ser os jogadores titulares, quem ele acha que vão ser os jogadores reservas imediatos e quem serão as terceiras possibilidades do time. Alguns jogadores ali eu acho que você já tem ciência de quais seriam esses jogadores, são os titulares absolutos, por exemplo, Thiago Silva, Martinelli, Acosta, né? Mas tem outros jogadores ali que não são titulares absolutos, pelo menos na visão de aqui, na visão que eu acho, né, dele. Então vamos aqui ao vídeo, né? Mas antes eu convido você a me seguir, a deixar o seu like, deixar seu comentário aí. Qual é a sua escalação preferida? Qual jogador que você não veria fora do Fluminense de jeito nenhum? Então vamos ao vídeo aqui. Deixa eu jogar a minha imagem para cá, que aí basicamente a gente vai ver juntinho aqui quais são, né, todos os jogadores que estão aí a, a serviço, né? Eu vou colocar bem pequenininho aqui, né, inicialmente, você vai me ver, quase não vai me ver, né, mesmo porque eu também preciso mexer nisso aqui, ó. Agora sim, torcida tricolor. Então vamos lá. Na lateral esquerda a gente tem aí René, Gabriel Fuentes e Wagner. Apesar de eu sentir que o Zubeldia ele defende, na minha opinião, ele está defendendo melhor do que o Renato Gaúcho e está atacando também melhor do que o Renato Gaúcho, ou seja, está mais equilibrado. E aí, por conta dessa questão de equilíbrio, eu acho que talvez seja o Gabriel Fuentes a melhor opção, porque o Gabriel Fuentes ele não marca tão bem quanto o René, né? Mas ele ataca muito melhor do que o René. Então, tipo assim, o Gabriel Fuentes ele não é horrível na defesa, mas o René é horrível na parte ofensiva. Então, acho que ele deveria ser a primeira opção. Mas é o René, na minha concepção, a primeira opção do Zubeldia. O Fuentes é o segundo, o Fuentes ainda não jogou nenhuma partida, e tem o lateral que veio da base, Wagner, que jogou uma vez com o Renato Gaúcho, União Espanhola 1-1 contra o Fluminense, jogando lá. E aí, aqui está comendo um pouco a parte defensiva, né, a parte do goleiro, Fábio, Pitalunga e Vitor Eudes, mas vamos de zaga. Nós temos aqui Freitas, Thiago Santos e Davi Schwindt. Quando o Freitas teve que fazer aquela expulsão, quem ocupou o lugar dele foi o Davi Schwindt, não foi o Thiago Santos. Mas isso foi ainda com o Renato. Ou seja, atualmente a gente só sabe que é o Freitas o titular, mas o reserva imediato dele, a gente não sabe se seria o Thiago Santos voltando para uma posição de zaga ou se seria o Davi Schwindt. Thiago Santos, na minha concepção, seria melhor do que o Otávio jogando no meio de campo. Mas, das vezes que ele entrou na zaga com o Renato, ele não comprometeu, não foi devido a ele algum erro, apesar de ele ter tido alguns erros bizonhentos, ao ponto de falar assim, Thiago Santos já deu a hora no Fluminense, já deu, já não tem mais o que, mas entre Thiago Santos e o Otávio, Thiago Santos tem melhor bola no pé, tem melhor bola longa do que o Otávio. Eu acho que eles dois, o Otávio, eu acho que a gente viu ele jogando bem num jogo que era, cara, minha mãe jogaria bem, porque era time, foi aquela goleada de 8-0. Tirando isso, eu não vejo o Otávio jogando bem em algum outro jogo, né? E aí vamos para setor direito defensivo. Nós temos aí Thiago Silva, não tem como não ser ele, Manuel e Inácio. O Manuel, ele chegou a jogar recentemente ali num lado, né, do Freitas, e o reserva imediato do Thiago Silva seria o Ignacio. Então talvez o Manuel seria talvez aí um quarto ou quinto zagueiro. Na lateral direita aqui nós temos Samuel, nós temos o Guga e o Júlio Fidelis. Eu acho que deveria ser Samuel, Júlio Fidelis e Guga. Talvez até o Júlio Fidelis entrando no lugar de Samuel, porque o Samuel já está dando indícios de cansaço.
né? Se você por acaso viu o vídeo em que eu falei sobre momentos do Fluminense em que ele faz, não, o time do Fluminense faz mais gols, faz mais chute, toma mais chute, né? Eu comentei nesse vídeo que vai estar em algum lugar aí o card vai estar em algum lugar. Eu comentei que num minuto específico da partida ocorre muito ataque e 66% desses ataques que aconteciam era pelo lado direito. Provavelmente Thiago Silva e Samuel jogando partidas inteiras pela essa lateral deixa, né, quando o cansaço bate, fica muito, como é que eu posso dizer, fica muito escancarado, que fica fragilizado esse setor. Ou a gente precisa trocar um desses jogadores, né, antecipadamente, Thiago Silva ou Samuel, né? Acredito até que seja uma boa tirar o Thiago Silva para ele poder render mais jogos, né? Porque você ter que jogar um jogo inteiro, dois jogos inteiros, depois você ter ele nenhum jogo, né? Talvez seja melhor você dar uma trocada nele ali. E aí, por conta disso, eu acho que Júlio e Samuel ali sejam para par, talvez, mas o Samuel é, sem dúvida, um dos maiores jogadores, né, laterais do Brasil hoje, sem dúvida. Mas no quesito de conseguir jogar os 90 minutos, aí já é outros 500. Volância e meio defensivo pela parte esquerda, né? Tem Martinelli, inegável, né? Um dos maiores volantes jogando no Brasil hoje, o melhor volante do Fluminense, né? Ele vive ali o melhor momento dele no Fluminense, né? Eu vou passar pano pro Martinelli, né? Às vezes eu critico ele porque ele errou uma jogada, mas tipo assim, você vê que ele erra tentando muito acertar, né? Não é aquela jogada de alguns jogadores que é simplesmente por imprudência, por achar que é bom. Não, ele faz tentando acertar e não é tipo assim que eu sou bom, não. Porque você percebe que quando dá um zoom nele que ele erra, tu percebe ele reclamando consigo próprio, né? Tipo assim, pô, tu errou, deu mole e tal. Né? E aí no lugar do Martinelli teria o Bernal, né? O Bernal, ele ao mesmo tempo pode ser substituto do Martinelli quanto do Hércules. O Bernal ele não tem muito essa questão de lado, mas eu coloquei ele do lado do Martinelli, né? Do outro lado, nós temos o Hércules, que pode ser da mesma forma, né, substituído pelo Bernal. Hércules que começou mal o ano, mas deu uma grande melhora, assistências, gols. E aí no meio a gente tem, né, se a gente tiver em algum determinado momento jogando com um volante fixo, né, dando liberdade, por exemplo, para Costa, Martinelli ou Hércules, jogando talvez ali num 4-4-2, temos o Otávio e o Wallace Davi. Otávio, como eu comentei anteriormente, junto com o Thiago Santos, eu acho que ambos são reserva, então entre Thiago Santos e Otávio, eu preferiria Thiago Santos. Otávio pode ir, Thiago Santos, apesar de mais idade, é mais rápido do que o Otávio, né? Pode dispensar o Otávio para o Atlético Mineiro de volta, provavelmente estão precisando. E o Wallace Davi, um maluco com 18 anos que tem uma força absurda e tem muita velocidade, o Wallace Davi. Então, eu acho que se o Fluminense tivesse precisando de um jogador, né, defensivo que ficasse ali na, próximo da zaga e não saísse, né, antigamente a gente tinha o Marcão, né, depois o Marcão virou um líbero, a gente teve ali um Edinho, né, jogadores assim, de ficar prostrados, eu acho que seria uma boa Wallace Davi, né? O André não era esse tipo de jogador, ele marcava muito bem, roubava muita bola, mas ele também saía para jogo, né? Agora, se a gente tivesse esse jogador de ficar plantado ali próximo da zaga e subir só quando subisse todo mundo, acho que o Wallace Davi faria essa jogada, né, isso de forma muito boa, né? Principalmente se ele vier entrando aos poucos no final da partida, né, para descarregar um pouco o cansaço de outros jogadores. E aí no meio mais central que pode fazer qualquer posição, volância, meia, ponta, né, é o Lima. Eu acho que o Lima não vai ser titular assim. Ele pode vir a substituir um Acosta caso o Acosta se lesione e receba um terceiro cartão amarelo como titular. Até acho que existe essa possibilidade. Mas eu acho que quem iria fazer isso seria o Ganso. O Lima acho que vai continuar sendo esse 12º jogador. Na frente, né, no meio ofensivo, a gente tem a Costa, Ganso e Lescano. Lescano ainda não entrou para substituir a Costa. Todas as vezes que foram substituídos
foi a Costa no lugar, o Lima no lugar da Costa e o Ganso que está voltando de lesão. Acho que a maioria dos torcedores, acredito que você também esteja com essa dúvida de, cara, será que ele vai tentar colocar Costa e Ganso? Ele próprio falou que às vezes os melhores jogadores não vão jogar juntos. Mas isso não quer dizer que ele nunca vai colocar os jogadores juntos também. Dependendo da situação, apesar dele gostar de jogar, de ter jogadores no mesmo lado que sejam opostos, né? Eu acho que não necessariamente ele esteja. Ele falou isso no dia de sua apresentação. Não necessariamente ele vai estar falando só de lateral esquerda, lateral direita. Pode ser que ali naquela meiuca próximo ao ataque, ele vai ter jogadores, por exemplo, de Acosta, que é de muita movimentação, de toque rápido e de trazer a bola, né, para si já tocar de novo, né, de dar oportunidade. Né, e tem o oposto Ganso de segurar a bola, de ditar o jogo. Então, se ele tem um jogador que se movimenta bem e um jogador que tem uma visibilidade muito grande, são justamente os opostos. São dois jogadores 10, mas com características diferentes. O Ganso de maestria, o Acosta que também consegue desenvolver bem o jogo, mas ele funciona também como segundo atacante. Então acho que dá para jogar eles dois juntos, sim. Né? E o Lescano aí, uma terceira opção, entrou bem contra o Vitória, acabou sacado pelo Renato Gaúcho quando o Igor... ficou faltando ele. Cara, tinha esquecido. Igor Rabelo, né? Tem o Igor Rabelo aqui na zaga também, cara, eu até esqueci desse cara. Ou seja, o Igor Rabelo é um quarto, né, zagueiro aí, né, atrás do Ignacio. Então, o Freitas, quando saiu, entrou o Igor Rabelo e acabou fazendo essa merda. Né, mas aí o Igor Rabelo também não entrou junto com... Não entrou junto com o Zubeldia. Agora na parte ofensiva. Na parte ofensiva tem muitos jogadores, principalmente pelo lado esquerdo aqui, né? Canóbio, primeiramente. Keno, segundamente. Lavega, terceiramente. E Soteldo. Eu acho que é essa, né? Acho que não tem como não ser essa. Né? O Zubeldia, ele em determinado momento mostrou interesse em tentar ressuscitar o Soteldo, mas o Soteldo ele é quarto reserva no Santos hoje. Então não tem como ele ser nem titular nem segundo reserva no Fluminense. Do outro lado, Serna, titular. O Santos Moreno, aparentemente, é o segundo reserva, com o Riquelme terceiro. Mas eu acho que isso pode mudar. O Santos Moreno ele não entrou bem contra o Mirassol. O time, de uma certa forma, jogou bem, mas com a entrada de alguns jogadores, por exemplo, o Cano entrou jogando mal, Soteldo entrou, fez uma gracinha, parecia que ia jogar bem, parecia que ele ia mudar um pouco o panorama do que ele vem despontou no Fluminense, mas não foi, continua a mesma coisa, isolou uma bola que seria fácil. E aí o Santos Moreno, tendo mais oportunidades e também não mostrando, Riquelme, segundo no lugar do Serna, e com possibilidade de entrar no segundo tempo, porque o Serna geralmente é substituído, porque o Serna corre a partida toda. No ataque, eu acho que ele, John Kennedy, é o titular, com Cano reserva e Veraldo como terceira possibilidade. Eu poderia colocar aqui, além de eu ter que colocar o Igor Rabelo num próximo vídeo igual a esse, eu tenho que colocar aqui também o Wesley Natan. Que o Wesley Natan deixa o Everaldo no chão, cara. O Everaldo, ele deveria ser quarto reserva. O Everaldo, ele não era titular no Bahia, mas com o Renato ele virou titular no Fluminense. Eu fico impressionado com isso. Né? O Everaldo, ele não é um Canóbio, por exemplo. O Canóbio, ele tem suas limitações, mas ele é aguerrido, ele não desiste da jogada. De vez em quando ele acerta uns dribles, acerta uma corrida e tal. Mas o mais importante dele é que ele parece que ele tem estamina infinita, ele não se cansa, ele corre a partida toda, ele marca o jogador que toca a bola, se o jogador que tocou a bola, ele vai atrás do outro jogador, parece que a bateria dele não tem fim, cara, é Duracell. Né? Mas ofensivamente, às vezes, ele deixa a desejar quando ele corre muito na direção da linha de fundo e tem que voltar e às vezes volta e a gente perdeu um contra-ataque belo. Né? E aí John Kennedy, Cano e Everaldo seriam, né, justamente nessa ordem, eu acho que é a ordem da opção do Zubeldia. Então pra gente fechar esse vídeo, né, primeiro, não tem como ser o Fábio, depois Vitor Eudes e Pitalunga.
Lateral esquerda, René, Gabriel Fontes e Wagner. Defesa pela lateral esquerda, Freitas, Igor Rabelo, Davi Schwindt e Thiago Santos. Eu acho que talvez o Thiago Santos também venha um pouco para a volância. Cara, o time do Fluminense tá meio inchado, né? Tá grande. Defesa pelo lado direito, Thiago Silva, Ignacio Manuel, com a possibilidade do Igor Rabelo também substituir aqui nesse lugar. Manuel, inclusive, que me jogou melhor do que o Igor Rabelo naquela partida contra o Vitória lá. Samuel Xavier, Júlio Fidelis e Guga, perdão, na visão dele, né? Samuel, Guga e Júlio Fidelis. No meio, Martinelli, Hércules. Segundo, Bernal, Otávio e Thiago Santos. Terceiro, Wallace Davi. E aí na meia ofensiva tem a Costa, Lima como segundo, não sei o Ganso entrando, não sei se o Ganso vira o segundo, né? Então, como ele ainda não participou da jogada, né, o Ganso talvez seja um terceiro e o Lescano seja um quarto, né? Canóbio, Keno, Lavego, Sotero não tem como ser diferente, Serna, Santos Moreno e Riquelme, e no centro, John Kennedy, Cano e Everaldo. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, sigam a página, valeu!